Senhor Deus, obrigada pelo dia que o Senhor está nos dando. Obrigada porque nós passamos o Natal e o Ano Novo e estamos aqui com saúde. Passamos em vários locais diferentes, estamos passeando ou não, mas o mais importante é que estamos aqui para aprender mais a Tua Palavra. Abençoe aqueles que não chegaram ainda, que possam vir e estejam conosco para que a gente possa aprender mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. E hoje vamos para 30, que é metade da nossa apostila. Chegamos no meio, aqui o grampinho. Então, 30. E eu não sei se vocês repararam que a 31, ela tem 2 páginas. Ela é bastante. Deixa eu ver aqui. E aí, Augusto, e o teu irmão? Já tá entrando. Ah, tá. Então, a 31, gente, tem 2 páginas. Vamos tentar fazer tudo hoje, tá? Vamos lá, vamos ser focados. Como tem menos gente, também tem menos gente pra falar, né? Então, vamos começar na 30. O Augusto despencou. Nós estávamos falando ano passado, quando Jesus morreu, né? Aquela parte de Judas, a parte dos soldados que mentiram sobre o sepulcro dele. Não sei se vocês lembram, mas era por aí, né? Ok. E aí agora nós vamos ler Mateus 28, do 11 ao 15. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados. Exato. E ordenaram o seguinte: Exato. digam que os discípulos deles que vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo o que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes do sacerdote tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Amém. Vocês veem que a goela alta, quem puxou de mim foi o Nicolas, né? Não foi a Isadora. Isadora, por mais que eu diga pra ela falar alto, o alto dela é isso aí. Mas vocês ouviram? Tá. Então, essa passagem da Bíblia fala do acordo que os chefes lá, dos líderes da igreja, fizeram com os soldados que viram que o corpo de Jesus tinha sumido. E eles sabiam que o corpo de Jesus, que os discípulos não tinham ido lá pegar o corpo de Jesus. Só que se eles começassem a espalhar a notícia para as pessoas que Jesus tinha desaparecido, aí mesmo que Jesus ia virar verdadeiramente Deus, né? As pessoas iam ver que tinham crucificado o Filho de Deus. Então eles não queriam que isso acontecesse. Eles queriam que Jesus morresse e as pessoas esquecessem dele. Então eles pagaram, não é extorquiram, eles, como é que é a palavra? Daqui a pouco eu já lembro. Eles pagaram os soldados para eles ficarem quietinhos, né? E não falarem que tinha sumido. Na verdade, eles pagaram para eles mentirem, né? Pagaram para eles falar que os discípulos foram lá de noite e roubaram o corpo de Jesus. E aí eles aceitaram o dinheiro e começaram a espalhar essa mentira para as pessoas. Pergunta 1. Alguma dúvida do que a gente leu? Não? Qual foi a grande mentira que os inimigos de Jesus inventaram? A resposta está no versículo 13. Então, olhem lá o versículo 13 e coloquem aqui a mentira que foi contada. Tá, Jaque, pode ler sua resposta, Flor. Digam que os discípulos dele vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Isso é o que está escrito. Eu só escrevi assim, que os discípulos roubaram o corpo, né? O importante é ter essa informação. Pode copiar, como está na Bíblia, pode resumir, mas a mentira foi essa. Próxima pergunta. O que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos deram aos soldados para que mentissem? Deram uma grande quantia de dinheiro. Isso. Nossa, ó, muito dinheiro, muito dinheiro. Ok, eles pagaram, né? Para que eles mentissem. Vamos continuar a leitura. Os discípulos de Jesus vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Os soldados receberam dinheiro para dizer essa mentira a todos. Quem iria acreditar nela? Infelizmente, muitas pessoas acreditaram. Naquela ocasião e até nos dias de hoje, né? Até hoje tem gente que não acredita que Jesus ressuscitou mesmo. Às vezes, até mesmo você que já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, pode ter dúvidas se realmente Jesus está vivo. O que você pode fazer nesse momento? Que atitude a gente pode ter quando a gente não começa a ter dúvidas que Jesus está vivo? Escrevam aí, é pessoal, tá? Aí quem quiser responder o que escreveu, levanta o dedinho que cada um responde. Cecília e Helena, vocês estão vivas? Dentro do carro com a sua mãe? Sim. Tá. Vocês querem responder essa? Ô, Pri, pode repetir a pergunta, por favor? Tá. Que muitas vezes a gente tem dúvidas, né? Sobre o poder de Jesus, né? Que ele morreu e ressuscitou por nós. Aí é uma resposta pessoal. O que cada um de nós deve fazer quando temos essa dúvida no coração? Quando a gente tá não querendo acreditar em Jesus? Que atitude a gente deve tomar? Pera, fala, Isadora. Ô, Pri. Oi, só um pouquinho. Eu acho que é ler a Bíblia. Lê a Bíblia, Helena? Isso.
Tá certo, Helena. Ler a Bíblia é uma boa atitude que a gente pode ter, sim. Cecília vai querer falar também ou não? Não. Tá. Obrigada, Helena. Isadora. Estudar mais a palavra de Deus. Isadora falou estudar mais a palavra de Deus, que é ler a Bíblia, né? Tá certo também. Jaque levantou o dedinho. Ler a Bíblia porque é uma prova que Deus está vivo. Que Jesus ressuscitou. Isso, muito bem, amor. Ler a Bíblia, orar e ter fé. Isso, tá certo também. Mais alguém quer falar sua resposta? Gabi. Orar e ter fé em Jesus. Isso, muito bem. Mais alguém? Não? Eu escrevi orar e ler a Bíblia, ó, viu? A gente acabou escrevendo tudo bem parecido, né? Orar, ler a Bíblia, estudar a palavra, acreditar, ter fé. E é isso aí. Quando a gente tiver alguma dúvida no nosso coração, a gente primeiro precisa falar com Deus. E aí a gente também pode ler a Bíblia para nós vermos que realmente aquilo aconteceu, tá bom? Próxima folha, número 31, tá, gente? Vamos para essa. Cecília e Helena, depois vocês façam em casa, tá? Preencha ali. Quem pode ler para mim João? Ó, Mateus, Marcos, Lucas, João. É o 4º livro do Novo Testamento. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Obrigada, Gabi. Vai, Jaque. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era um jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Raboni, é isso? Isso. Essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para meu pai. Vá se encontrar com meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que o meu pai e o pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Isso. Muito bem. Obrigada, meninas. Então aqui fala quando Jesus apareceu para Maria Madalena. Porque Maria Madalena foi com outros 2 discípulos lá para limpar o túmulo, né? Para ver como é que tava. E quando chegaram lá, viram a pedra removida. E não tinha ninguém no túmulo. Então ela ficou desesperada, os discípulos também ficaram preocupados porque eles acharam que tinham roubado o corpo de Jesus. E aí os discípulos saíram e ela ficou abaixada ali chorando. E ela ouviu a voz, né? Um anjo perguntou, na verdade: Mulher, por que você está chorando? Mas ela olhava para baixo, ela acabou não prestando atenção em quem falava com ela. E ela disse: Levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E aí Jesus veio e perguntou: Mulher, por que está chorando? Quem é que você está procurando? E daí ela achou que era o jardineiro ali da região e perguntou: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde colocou e eu irei buscá-lo. Aí Jesus a chamou pelo nome, Maria. E aí ela reconheceu a voz de Jesus. Aí ela falou mestre, mas ela falou em hebraico, né? Isso, Rabone. Deve ser Rabone que fala. E aí só que quando ela foi tocar em Jesus, ele disse que não era para tocar, porque ele ainda não tinha subido aos céus. E disse que era para ela avisar os discípulos, né? Ó, vá se encontrar com seus irmãos, que são os discípulos, e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu pai e o pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Aí a Maria foi correndo, super empolgada, e falou para os discípulos que tinha visto Jesus. Então essa foi a leitura que a gente fez. Alguma pergunta da leitura? Não? Tudo certo? Então vamos para a primeira pergunta. Por que Maria Madalena ficou perto do sepulcro quando todos já haviam ido embora? Quem quer responder essa? Peraí. Fala, Ana. Não, eu não entendi a pergunta, porque, a pergunta era: por que Maria Madalena ficou perto do sepulcro quando todos já haviam ido embora, né? Isso. Aí você disse que a resposta estava no versículo 12. O versículo 12 diz assim: E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. E, enfim, eu não entendi. Então, qual a relação. Então, essa pergunta ela não está bem clara, ela não foi muito bem feita a pergunta. Porque assim, se a gente for pensar, por que a Maria Madalena ficou perto do sepulcro? Na verdade, porque ela ficou ali ajoelhada chorando. A resposta seria assim, porque ela ficou chorando. Mas eu vendo, né, o restante da apostila, por isso que eu ainda falei onde é que estava a resposta, tá? Tem mais lógica, a gente vê o motivo por que ela se aproximou mais do sepulcro. E ela se aproximou pela resposta que está na 12.
tá? Que daí tem mais lógica aqui no decorrer das outras perguntas. A pergunta não foi muito bem escrita, assim. Não tem muita... Porque normalmente essas perguntas, ela tem uma sequência da história, né? Que a gente lê. E aí ficou meio mais ou menos. Então, por isso que eu já falei onde é que estava a resposta, que era no versículo 12. Mas eu entendi o teu questionamento. Tá certo o que você falou, tá? Fala, Jaque, pode falar. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Isso, pode ser assim, tá certo. Alguém escreveu outra coisa? Ana, sua resposta foi diferente? Eu vou escrever agora. Tá. Então, assim, ó, gente, a resposta pode ser: por que Maria Madalena ficou perto do sepulcro? Porque ela estava chorando, porque ela ficou triste, ou porque ela viu 2 anjos dentro do sepulcro. Então, todas essas respostas estão certas, tá? Ela ficou lá, ela continuou lá, os discípulos foram embora, e ela ficou lá chorando, ficou triste. E também, logo em seguida, ela viu 2 anjos. Como ali não diz assim, não, por que ela ficou ali parada logo depois, ou naquele momento, né? Como não diz a hora, então a gente, qualquer uma dessas respostas está certa, tá bom? Cecília e Helena não voltaram mais, tá bom. Próxima. Em seguida, ela se virou e viu alguém, depois que ela falou com o anjo. Seria possível? Quem era? Nossa, e agora? Será um pássaro? Será um avião? Será um super-homem? Lu nunca fala. Eu não sei se tá certo, né? Mas tá. Eu tinha colocado duas respostas. Uma eu disse que eu fiz errado, tá? Mas eu vou falar a primeira. Ela viu Jesus. Isso, ela viu Jesus. Ou era o anjo? Não. Primeiro ela viu o anjo, aí em seguida ela se virou e viu alguém. Quem que foi? Jesus ressuscitado. A minha resposta é Jesus ressuscitado. Tá? Não, Jaque. Ô, Pri, eu acho que a minha tá errada. Posso ler? Pode. Eu botei, era possível, porque era Espírito Santo. Era Jesus. Depois eu botei vírgula e... Tá, não era o Espírito Santo, tá, amor? O Espírito Santo ainda não tinha descido à Terra. O Espírito Santo veio lá no livro de Atos, umas 2 folhas depois dessa que a gente tá lendo, tá? Ainda era só, como se fosse só, né? Mas não é só. Ainda era só Jesus que tava ali, tá? 2 folhas, né? Certo, Tilma? Vou ler o resto aqui. Não me segure, Jesus carinhosamente disse a ela. Estou voltando para meu pai e pai de vocês. Aquela mulher que havia sido controlada por maldosos espíritos de Satanás havia se tornado filha de Deus. Deixa eu explicar essa parte aqui. Maria Madalena, para quem não lembra, ela era uma mulher que estava sendo apedrejada. Ela ia ser apedrejada quando conheceu Jesus. Porque, segundo as pessoas, ela era uma prostituta, né? Uma mulher aí do mundo. Então, ela estava jogada no chão e as pessoas iam matá-la a pedradas, porque era lei na época. E aí Jesus veio e disse uma famosa frase de Jesus: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, aquele que for santo vai começar a dar pedrada nela. Só que todos têm pecados. Então, isso é um exemplo também pra gente que, pra Deus, não existe pecado, pecadinho, pecadão, né? Existe pecado. Então, a gente nunca pode ficar julgando o pecado de uma outra pessoa, porque nós também pecamos. A gente não pode ficar julgando as coisas erradas que os outros fazem, porque a gente também faz. O que a gente pode fazer é, quando temos conhecimento da palavra de Deus, a gente explicar, porque às vezes a pessoa não sabe que está fazendo errado. A gente pode explicar: olha, isso aqui que você faz, segundo a Bíblia, não, né, não é legal, Jesus não se agrada. Porque às vezes existem pecados que a gente pode parar de cometer. É muito mais fácil, né? Tem pecados que é mais difícil da gente parar de fazer, porque vai automático já no nosso pensamento. Mas tem hábitos, costumes, ir em alguns lugares, essas coisas a gente consegue parar de fazer. Andar com certas pessoas que não nos levam para as coisas de Deus. Então, essas coisas são mais fáceis da gente fazer. Então, isso a gente consegue melhorar. Então, só um pouquinho, Jaque. Então, quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele salvou a vida da Maria Madalena e depois desse dia ela começou a segui-lo. Fala, Jaque. Pri, tipo assim, olha, a gente tem amizades que não são do caminho de Jesus, sabe? Sim. Eles pecam, mas a gente não faz as coisas erradas que eles fazem, mas a gente é amigo deles iguais. A gente tá pecando? Não, amor, a gente não tem que andar só com quem vai na igreja, sabe? Eu tive minhas grandes amigas, quando eu era, né, solteira, mais nova, eram aquelas meninas que iam em festa, em balada, que bebiam, e eram minhas grandes amigas. Só que eu tinha convicção do que eu acreditava. Então, eu não ia no mesmo lugar que elas iam, né? A gente estudava junto, então a gente se via na faculdade. Mas eu não ia nos lugares que elas iam, porque eu sabia que era errado. Então, a minha convivência com elas era num lugar bom, né, na faculdade. Então, assim, e aí quando elas tinham as conversas delas, né, sobre os assuntos que elas iam, elas já sabiam que eu não ia, mas eu ficava ali escutando, enfim, eram minhas amigas, independente do que elas faziam. Claro que também tu não pode andar com uma pessoa que é
rouba, né? É uma pessoa que bate nos outros, né? Pessoas assim, pessoas que são ruins, digamos, né? Isso não é legal a gente andar com pessoas que fazem coisas ruins. Agora, pessoas que não conhecem a Jesus, a gente não tem como não andar, né? Porque senão a gente também vai ser taxado de pessoa chata, né? A gente tem que andar com eles e mostrar pelas nossas atitudes que andar com Jesus é bem melhor. Aí a gente vai levando essas pessoas aos poucos pro caminho bom, tá bom? Mais alguma pergunta sobre isso, gente? Então tá, então lembraram quem é Maria Madalena, né? Era uma mulher que fazia coisa errada, que Jesus a salvou. Continuando aquela leitura. Jesus, que havia dado a ela uma vida nova, havia ressuscitado dos mortos. Ele estava vivo. Então, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Agora a pergunta. Como o Senhor Jesus tem mudado sua vida desde que você o conheceu? É uma pergunta pessoal também. Desde que você conheceu, ou que você... Às vezes a gente conhece Jesus desde bem pequeno, né? Mas tem uma época da nossa vida que a gente leva mais a sério, vamos dizer assim, né? Depois desse momento, o que Jesus mudou na sua vida? Escreve aí, tá? E quem quiser, daí vai responder. Isadora não faz ideia. Fala, Gabi. Gabi não, Jaque. Oh, meu Deus, hoje eu tô, hein? Fala, Jaque. Ô, Pri, eu não entendi muito bem, tipo assim, um momento difícil da tua vida, daí tu tem que escrever como Jesus te salvou, alguma coisa assim? Às vezes uma atitude tua que você percebeu que você mudou, um jeito teu de agir, alguma coisa que você percebe que você mudou, depois que você no teu caso é mais fácil de ver porque você começou a ir na igreja há pouco tempo. Então, desde que você começou a ir na igreja, você percebeu em você alguma diferença no modo de pensar, no modo de tratar alguém, alguma coisa assim. Quando a pessoa entra na igreja depois, é um pouco mais fácil de notar. Mas no caso da Isadora, que está aqui com cara de tacho, porque não faz ideia do que escreve, fica aí, minha filha, parada. Deu, gente? A Ana quer ler a dela, né, Ana? Então pode ler Olhos de Gato. Eu coloquei bem assim, ó. Antes eu não orava muito. Agora eu oro muito mais e agradeço muito mais também. Que bom, Ana. Eu fico muito feliz. Obrigada pela sua resposta, tá? Fico muito contente por você. Mais alguém quer ler a sua resposta? Jaque. Eu botei duas coisas no meu jeito de pensar, porque mudou muita coisa, assim, sabe? E também, antes eu não conseguia orar. Tipo, eu não gostava, sabe? Agora eu oro bastante. Ai, meu Deus do céu, que linda. Muito bem, Jaque. Muito obrigada pela sua resposta, tá? Lu, a Lu também tá desde pequena na igreja, né, Lu? Quer falar alguma coisa? Não sei, né? não sei o que colocar aqui. Tudo bem, Lu, não tem problema. Gabi, conseguiu botar alguma coisa ou não? Conseguiu? Quer ler? Não, tudo bem. Eu coloquei assim, eu botei. Na verdade, eu coloquei né, as mudanças de Jesus. Eu botei que a minha vida é baseada em trabalhar para Jesus. Porque tudo que eu faço durante o meu dia todo tem alguma relação com Jesus. Todos os meus trabalhos. Foi isso que eu escrevi. Vamos para outra folha, que é a continuação da 31? Gente, esse aqui é bem legal, hein? Esse quadradinho. Vocês conseguiram entender? Vamos fazer uma juntos, tá? Ali, ó, ali na segunda linha tem dormiram ou acordados. Vamos ler a frase e ver qual das duas vai se encaixar. Jesus pediu aos seus amigos para ficarem acordados. Isso, Isadora também falou acordados. Então, o número 2 é acordados. Aí continua a frase. E orar, mas em vez disso, eles dormiram. Isso, que é a outra palavra. E aí, lá naquela frase ali que tem ali embaixo, todo lugar que tiver o número 2, vocês vão colocar a letra A de acordados. Entenderam agora? Então vamos lá, bem igual a escolinha. Ai, crianças, vamos todos falar junto as palavras certas. Ó, a terceira frase. Havia testemunhas Falsas. e não testemunhas. Verdadeiras. Julgamentos devem ser justos. Mas o julgamento de Jesus foi Injusto. isso. Pedro havia dito que estaria disposto a morrer por Jesus, mas em vez disso ele negou Jesus. Os inimigos de Jesus se lembraram que ele ressuscitaria dos mortos, mas seus amigos se esqueceram. Agora eu vou contar até 3 e todo mundo lê a frase que ficou no final. Vamos lá. 1, 2, 3. Jesus sofreu injustamente por você. Nossa, tudo junto. Ficou maravilhoso. Isso aí, meninas. Bem legal esse, né? Então tá, esse pense bem aqui, a gente vai fazer semana que vem, tá? Porque senão vai ficar bem corrido o nosso final aqui. Então vamos orar? Eu vou orar hoje de novo, tá? Vamos agradecer a Deus.
Senhor Deus, obrigada pela aula que o Senhor nos concedeu, nos permitiu ter. Obrigado pela presença dessas meninas lindas que estão cada dia mais aprendendo do Senhor. Obrigada pelas respostas que elas deram. Eu fiquei muito feliz com cada resposta. Abençoe Emanuel e Augusto, que vieram e já foram embora. Esteja com eles. Obrigada pela Cecília e Helena chegarem em casa com segurança. Esteja conosco durante esta semana. Em nome de Jesus. Amém. Então tá, turma. I love you. Beijos. Até amanhã, se Deus quiser. Tá? Sou Gabi.